Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus nos alcance. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós aqui nos colocamos diante da Tua presença em oração e te louvamos e te agradecemos por mais um dia que as Tuas misericórdias se renovam, porque elas são a causa de estarmos aqui. Se o Senhor não tivesse amado o mundo de tal maneira e ter entregue o seu Filho em sacrifício para que aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna, nós não traria no nosso coração a esperança, ó Deus, de um dia viver um novo céu, uma nova terra, a eternidade com o Senhor, que vai ser algo maravilhoso, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa nesse momento nos usar para que nós possamos ser instrumento do Senhor, a fim de que a mensagem da salvação chegue aos corações atribulados, angustiados, sem esperança, e que eles possam, ó Deus, meu Senhor, tomar decisão de fé, de mudar, se entregando a Ti. Querido Deus, eu entrego a gravação desse vídeo nas Tuas mãos. Que o Senhor abençoe conforme a Tua vontade, ó Deus. Para a glória do Senhor te peço em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, nada melhor do que falarmos com Deus, né? Nesses últimos dias, né? A oração, a comunhão com Deus tem sido o meu refúgio e meu subterfúgio, se assim eu posso falar. Porque o próprio Salmo 91 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, mal nenhum, né, se te sucederá. Né? Porque descansar e morar no esconderijo do Altíssimo faz com que ele seja o nosso refúgio, nosso baluarte. E nós acreditamos nele, né? Então ele promete nos livrar de todo mal, uma vez que nós habitemos no esconderijo e descansamos sob as asas desse Deus maravilhoso. Porque aos seus anjos ele tem dado ordem ao nosso respeito. Quando nós nos apegamos a ele com amor, ele há de nos mostrar a sua salvação. Bem, meus irmãos, aqui no livro de Coríntios 4, 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Diz no versículo 3, tá? 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como que o diabo cega o entendimento dos incrédulos? Eu quero ler mais um trecho aqui da Bíblia. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 34, diz assim, 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem é o Deus deste século?
que Jesus está dizendo ali que cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é? É o diabo. É Satanás. Satanás tem causado numa grande parte das pessoas uma cegueira. Você veja que as cegueiras espirituais das pessoas têm atingido um nível tão assim insano que você às vezes você para e você vê as atitudes das pessoas, as decisões das pessoas, você fala assim, isso é anormal. O que os seres humanos, o procedimento dos seres humanos é anormal. Você veja que existe mais naturalidade nos animais, na forma dos animais agir, do que dos homens, né? Do que dos homens, que são racionais. Então, por quê? Porque o Deus deste século, que é o Satanás, ele desconfigura a verdadeira naturalidade do homem, que foi formado à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou no homem o espírito de vida, né? E o espírito dele para que o homem lhe obedecesse. Para que o homem fosse guiado segundo a vontade de Deus. Quando o homem pecou, Deus falou, o meu espírito não agirá no homem, porque ele permitiu que o pecado entrasse. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, não tem condição de habitar numa pessoa que cede às vontades deste mundo. É o Espírito Santo que leva a pessoa a matar, a cortar o outro em pedaço. É o Espírito Santo que leva a pessoa a pegar uma arma na mão e esvaziar um pente de 13 tiros ou um fuzil de 30, 40 tiros em uma pessoa. É o Espírito Santo que faz isso? É o Espírito Santo que bota um míssil na mão de um cidadão e faz ele apertar um míssil para bater num prédio e matar dezenas e centenas de pessoas? É o Espírito Santo que causa esses vícios, essa cracolândia, que bota as pessoas viciadas, se prostituindo, mudando de gênero, que bota as pessoas embriagadas, as pessoas drogadas, que faz as pessoas destruírem famílias, casamentos, filhos matando pai, pais matando os filhos. É o Espírito de Deus que faz isso? Não. É o espírito do diabo, espírito de Satanás, os demônios, que uma vez se apoderam das pessoas. Eu até lia isso aqui na Bíblia um pouquinho atrás, quando Jesus libertou lá o endemoniado, quando o espírito se apossessa das pessoas, ele desconfigura a pessoa. Porque o que o Espírito Santo traz? O que o Espírito de Deus traz? Ele traz o amor, a paz, a mansidão, a benignidade, a fidelidade, a longevidade, o domínio próprio. O espírito do diabo, quando entra na pessoa, é oposto a isso. Ele coloca o ódio, ele coloca a pessoa cheia de angústia, de aflição, ansiedade, bota as pessoas todas cheias de problemas de saúde mental. Ele faz as pessoas serem violentas, cruéis, faz as pessoas serem roubam, matam, adulteram. Quanto mais tem, mais quer. São pessoas que estão totalmente desvirtuadas da vida. Por isso que nós encontramos esse mundo nessa situação que nós vemos aí. É golpista para tudo quanto é lado. É golpista do INSS, é golpista no Pix, é golpista em venda de carro, compra de carro, é golpista em cima de Instagram, é golpista em cima de Facebook, é golpista na rede social, é pessoas abrindo sites falsos para vender coisas mentirosas. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão possuídas do Deus deste século.
cegas espiritualmente falando, dominadas pelo espírito do diabo. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não inspira a pessoa a fazer isso. O Espírito de Deus, quando a pessoa recebe, a pessoa muda. Por isso, eu não consigo entender como é que pode a pessoa dizer que ela é uma pessoa cristã, uma pessoa serva de Deus, se ela não abandona esse mundo. Se ela continua compactuando com este mundo. Como eu disse no vídeo anterior, tem casa de pessoas que você entra, que diz ser cristã, mas está lá a prateleira cheia de uísque, cheia de bebidas alcoólicas, samba, pagode, ela compactua das coisas desse mundo. Ela vai para Rock in Rio, ela quando tem época de carnaval, ela vai para o sambódromo, ela vai para show de Lady Gaga, ela vai para show de cantores seculares. Ela é mais acessível às coisas desse mundo do que às coisas de Deus. Ela critica mais uma pregação do pastor na igreja, né, do que praticamente as coisas desse mundo. É nascida de Deus essa pessoa? O que ela tem de Deus? É o que diz lá a Bíblia, que nós lemos em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Porque quem crer em Jesus, como diz as Escrituras, ela se entrega para Ele. Ela renuncia, ela abnega esse mundo, ela parte para o nascimento de uma nova criatura. Ela faz aquilo que nós falamos que Zaqueu fez. Zaqueu fez de tudo para ver Jesus e o recebeu com alegria. Ela recebe Jesus com alegria para uma mudança de vida. Então, meus irmãos, assim como o Deus do século, na época lá de Noé, cegava as pessoas, né? Porque como é que pode? Noé estava construindo uma arca gigantesca, levou praticamente quase 100 anos construindo uma arca. E ele falava o que estava para acontecer, como nós estamos falando o que está para acontecer. Nós temos alertado as pessoas que este mundo vai ter um fim, que Deus vai arrebatar a igreja dele deste mundo. Aí vem pessoas aqui no nosso canal para querer discutir opiniões, para querer levar o descrédito. Mas eu sei que é o diabo que usa elas, que envia elas. Assim como o diabo enviou os fariseus hipócritas para fazer com que a pregação de Jesus, o plano da salvação, viesse cair em descrédito, Deus fica enviando essas pessoas aqui no canal para fazer com que a palavra de Jesus caia em descrédito. Ele usa essas pessoas. E sabe quem ele usa? Aqueles que se acham entendidos na Bíblia. Aqueles que se acham entendidos na Bíblia. Aqueles que se acham que fez curso de teologia, né? Eu conversava com uma pessoa e ela dizia para mim que teve um pastor que chegou para ela e falou assim, foi questionar ela se ela sabia quantos metros tinha o Rio Jordão, e quis dar uma aula de teologia de quantos metros tinha o Rio Jordão. Isso acrescenta o quê na pregação do Evangelho? Eu sabia qual a metade do Rio Jordão, qual a cubagem, né? Isso acrescenta o quê? Mas são aqueles servos que querem servir o seu ventre, cheio de sofisma, cheio de dogmas, cheio de oratória, de teologia. A letra está matando, mas eles não, pessoal, procuram fazer a trajetória do que Jesus disse, ide pregar o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que liberta o pecador dos seus pecados, que leva a pessoa a uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, porque quem convence você não sou eu. Eu apenas sou um instrumento, um objeto de uso do Espírito Santo. E que assim seja. Eu quero ser para o Senhor Jesus, o Espírito Santo, um objeto de uso.
É o que eu quero ser deles, porque é preciso que eles cresçam e eu diminua. O único que tem que ser engrandecido é Jesus. A oportunidade que ele tinha de me dar, eu já o tenho e sou muito grato a ele. Que é de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Olha o que ele diz assim, ó. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando todos estiverem, lá nas suas orgias, nas suas prevaricações, nos seus Rock in Rio da vida, nas suas bebedices, nos seus carnavais da vida, quando eles estiverem lá, sambando, pulando, forró dali, forró de cá, exaltando o diabo e seus demônios, o Filho do Homem virá. Aí vai ser tarde para muita gente. O que está profetizado em Apocalipse para acontecer nesse mundo, depois da saída da igreja de Cristo, depois que Jesus tirar os seus servos daqui, então vai se concluir. O que está escrito lá na abertura dos selos, mas está todo mundo dormindo. Está todo mundo aí, ó. Todo mundo. Ninguém está esquentando. Estão preocupados com o Campeonato Brasileiro, com o Conebol Libertadores, com Champions. Estão preocupados, com o show que vai ter ali, com o show que vai ter lá. Estão preocupados com a festinha de final de semana, para comprar suas cracudinhas, a cervejinha lá, de comprar suas garrafas de uísque, ir para o mercado, sair com o carrinho cheio de uísque. Hoje, final de semana nós vamos ter uma festinha ali, vamos ter uma festinha aqui. E lá no meio daqueles lá tem alguns que se dizem servos de Deus, que se dizem evangélicos, porque todo mundo agora é evangélico. Então, e ficam isso aí. Aí diz mais assim, ó. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Qual desses dois aqui você vai ser? O que vai ser tomado ou o que vai ser deixado? Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Qual que você será? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em qual que nós estamos enquadrados? Qual a consciência que eu tenho? Eu tenho a minha consciência que eu vou ser esse que vai ser tomado e não que vai ser deixado para trás. Responda isso para você. As suas decisões com Jesus, a sua vida com Jesus, é a vida de quem está percebido ou a vida daqueles que estavam lá, como na época de Noé? Ou é a vida daqueles que estão lá, escrito em Coríntios, permitindo-se que o Deus desse século o segue, para que a pessoa não tome decisões com Jesus? Porque você saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.